Olá, queridos amigos ouvintes que acompanham o nosso CesaCast. Aqui é a Paty Lira e hoje, no nosso podcast, a gente sempre explora as fronteiras da inovação, pensando no impacto positivo. Hoje, por exemplo, nossa conversa será sobre tendências, inovações e tecnologias voltadas para a descarbonização, uma pauta tão importante quando a gente pensa no futuro. Em um mundo que busca cada vez mais a sustentabilidade, entender como podemos reduzir as emissões de carbono é crucial para o futuro do nosso planeta. E para enriquecer nossa discussão, nossa mesa hoje está super completa. Acho que é a primeira vez, inclusive, que a gente tem aqui uma mesa composta por 4 pessoas junto aqui no nosso CesaCast. Temos estreias aqui dos nossos Tiago Bock e Diogo, assim como das nossas pessoas queridas e especialistas e parceiras, a professora e pesquisadora Leila, do LitPeg, e o Guilherme Hernandes, coordenador de projetos de inovação da Constellation, que está aqui remoto com a gente. Vamos conversar sobre tecnologias emergentes, como captura e armazenamento de carbono, eficiência energética e fontes renováveis de energia. Além disso, vamos discutir como a inteligência artificial, a IA, e a internet das coisas, o IoT, estão habilitando soluções que promovem esses avanços rumo a um futuro mais verde. Preparem-se para uma conversa cheia de insights, cases e oportunidades no caminho para uma economia de baixo carbônico. Tudo isso e muito mais depois da vinheta. Pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso CesaCast. É muito bom ver hoje vocês e receber aqui para falar sobre esse cenário da descarbonização e sustentabilidade dentro do setor de óleo e gás. Mas antes eu queria que vocês se apresentassem aí para a nossa audiência. Pedi para que vocês contem um pouquinho aí quem são vocês, o que a galera pode se conectar. Eu sou a Leila, eu sou professora da UFPE, da Universidade Federal de Pernambuco, e também sou pesquisadora do LitPeg, o Instituto de Pesquisa em Petróleo e Energia, que é vinculado, à UFPE. A minha área de atuação é a área de geomecânica, que a gente estuda o comportamento das rochas, muito ligado também à geologia e tudo. E eu tenho trabalhado muito, para... Eu tenho trabalhado muito nos desafios da transição energética e também da produção de petróleo no horizonte pré-sal. Que massa! Seja bem-vinda, Leila. Obrigada. Então, eu sou o Tiago Bockholt, eu sou gestor de negócios para as áreas de óleo e gás e indústria 4.0 e estamos aí também em parceria junto com o LitPeg e o nosso time de ESG para transformar as indústrias e as empresas para um mundo mais limpo. Muito bem, eu sou Diogo Araújo, sou analista ESG aqui no Cesa. Minha atuação é junto a analisar e modificar processos, tanto coletar dados e cada vez mais, isso é muito bom também, próximo da área de negócios, como o Tiago falou, no time de negócios, ajudando a potencializar esses resultados. Obrigado pelo convite, queria agradecer ao Cesa essa oportunidade de contar um pouco mais como a Constellation vem trabalhando a inovação. A Constellation é uma empresa de perfuração, são 44 anos já de experiência no mercado, tendo os principais clientes Petrobras, Shell, entre outros. E atuando na área de inovação, a gente foca em 3 principais pilares, que é descarbonização, excelência operacional e segurança. Eu já tenho mais de 10 anos de trabalhando em empresas de óleo e gás, e vai ser uma honra participar desse podcast com vocês e trocar. Massa, Guilherme. Você está falando de onde mesmo? Está em São Paulo? Não, Rio de Janeiro. Do Rio, muito legal, muito bom. Bom, pessoal, para começar aqui, esse papo que promete realmente trazer muitos insights, como a gente comentou, queria perguntar para a Bock e para Diogo, quais são as principais inovações tecnológicas que vocês veem atualmente no setor de óleo e gás para a descarbonização? Acho que existe uma tendência natural, de controlar e capturar dados e, nesse sentido, construir uma experiência que me lembrou muito o que Silvio sempre prega, que nem é real, nem é virtual, ela é digital, Então, nesse sentido, existe uma tendência forte para a construção de sistemas de gêmeos digitais, numa esfera de controle e monitoramento, porque quem não mede não gerencia, E existe também uma energia forte em desenvolver sistemas de computação de alta performance, ao passo que existe
também trabalhos de otimizar essa computação de alta performance, dado o quanto de carbono que ela gera, né? Então, acho que são dois principais tópicos que, em alguma instância, a indústria está virando, né? E nesse sentido, busca novas soluções, né? Que geralmente não são de apenas uma empresa, mas de consórcios ou de entidades que estão ali apontando para uma transformação de um mundo mais limpo. Exatamente. E é importante falar sobre esse ganho, né, que a gente tem mais recente, tecnológico, né, de poder computacional, porque ele também impacta diretamente no monitoramento do impacto ambiental e social desses projetos, né, de petróleo e gás. Então, a gente consegue ali ter controle também sobre esse tipo de resultado. Tanto a computação de alta performance, como a inteligência artificial, os gêmeos digitais, eles também atendem a essa expectativa, né, de também construir metas de médio, curto e longo prazo para esse setor. Então, está tudo ali dentro de um controle. Que massa. Leila, e no Litpeg, do ponto de vista da academia, especialmente, como vocês entendem essa sinergia entre a pesquisa, desenvolvimento e inovação, né, o PDI, para a criação de soluções mais sustentáveis e um futuro mais verde? Essa sinergia, né, entre a pesquisa e a sustentabilidade, ela é fundamental para que a gente consiga resolver aí os desafios grandes que a gente tem na questão climática, né? E do ponto de vista da academia, eu acho que a gente se insere em alguns contextos, né? Então, a gente está na pesquisa básica, né? E aí a gente ajuda a entender as questões climáticas, por que ocorre a mudança, as causas e as consequências da degradação dos biomas e dos desafios que estão pela frente, né? Um outro aspecto é o próprio desenvolvimento e inovação, né? E aí nessa área a gente atua muito junto ao setor produtivo. Então a gente desenvolve as tecnologias, mas o setor produtivo precisa aplicar, precisa escalar, né? Então essa parceria é fundamental. E um terceiro aspecto que eu também enxergo é a parte da formação. Então, nós como universidade, Instituto, né, de Educação, nós estamos formando esses profissionais do futuro. Então, nós temos que formar profissionais que tenham essa consciência ambiental, né, que tenham esse olhar para a inovação e que estejam preparados para esses novos desafios. Então, nós atuamos tanto diretamente, né, criando soluções, como também formando essa sociedade aí que vai enfrentar esses desafios. Legal, eu acredito que tenha muita discussões, né, no âmbito acadêmico em relação a como faz essas inovações, né, para realizar a captura, esse armazenamento do carbono, como é que realiza, né, essas tecnologias, né, para ter uma eficiência também energética, né? Exato. Nós temos várias pesquisas em andamento, né? Todos esses temas são muito novos e todas as tecnologias são muito novas e tem muito para evoluir ainda, tanto na captura quanto no próprio armazenamento, distribuição, a logística de distribuição, de captura, enfim. E a academia tem um papel fundamental nisso, né, de fomentar essas discussões, de trazer dados, de trazer as análises e de pensar as soluções também. Nós temos muitos pesquisadores, né, de alto nível que estão aí para pensar as soluções globalmente. Legal. Guilherme, como vocês estão incorporando as tecnologias para promover essa descarbonização nas operações? Conta para a gente mais um pouquinho. Vou começar com alguns exemplos mais simples, tá? Como a energia solar. Tá, a gente já implantou energia solar na nossa base, que fica em Rio das Ostras. Então, a gente já pode dizer que a energia ela vem de uma fonte renovável. Quando a gente vai falar de frota, a gente sabe que é um grande desafio, principalmente porque as sondas operam a alguns quilômetros da costa. Então, a gente tem que buscar sempre condições seguras. Então, a gente primeiro tem que testar, tem que validar, tem que levar para o laboratório, como foi dito. A gente tem uma pesquisa muito grande por trás. A gente atualmente está com 2 projetos em parceria, um junto com a USP e os 2 com a Petrobras. Um a gente chama de EcoBooster, que é quando você usa cilindros para potencializar algumas operações que a gente deveria ter que usar mais de uma HPU, que aí é um equipamento, vou entrar um pouco mais técnico, né? É como se ele armazenasse a energia e quando precisasse, em vez de eu ligar mais uma outra bomba, eu uso essa energia toda que está armazenada
e reinjeto ela no circuito para não precisar ligar uma bomba, então com isso a gente economiza energia. E o outro projeto é o Digital Twin, que é a gente mede a eficiência energética da nossa sonda para depender do tipo de operação, de quais equipamentos vão estar ligados, quais equipamentos vão estar ligados, como é que tá as condições climáticas. Então, para a gente sempre ficar prevendo cenários e conseguir medir como é a eficiência energética do nosso ativo, né? Como é que ele vai conseguir melhorar e como é que a gente consegue reduzir e, consequentemente, economizar e descarbonizar. Muito legal, Guilherme. E quando vocês falam isso, né, descarbonização, possibilitar, né, ter mais verde, como a gente falou, você já faz o link com o quê, né, Diogo? Com a agenda ESG, né? E aí eu queria pedir para que você falasse para a gente, né, como é que é, na verdade, primeiro, né, o que é essa sigla, né, ESG, né, ESG, como essa agenda está influenciando também as estratégias para a descarbonização nas empresas e especialmente as principais métricas, né, atribuídas em relação ao impacto dos projetos de descarbonização, do ponto de vista aí do ESG. Vamos lá, ESG é uma sigla em inglês, né, que significa Environmental, Social and Governance, e significa que um eixo, são 3 eixos de critérios, né, que as empresas, as corporações vão monitorar seu desempenho não financeiro. Então, esses 3 eixos representam são fatores de controle importantes para a organização, o que significa um impacto daquela organização, né? E elas, principalmente para o Brasil, essa sigla, ela traz uma demanda muito grande por transparência, né? E accountability, que é aquela capacidade mesmo de coletar dados e demonstrar esses dados, né? E divulgar esse resultado. Então, falando especificamente de emissões de gases de efeito estufa, né, que tem tudo a ver com descarbonização, existe um protocolo internacional. Isso a forma de medir, ela é muito comum, né, para todos os países, que é o GHG Protocol. É uma ferramenta, né, que é comum para todas as organizações, e aí a experiência ela vai variar de acordo com a operação, com o modelo de negócio, com a área de atuação, com o setor da indústria, né? E essa forma de medir. Mas aí o que vai ser medido tem essa diferença, né? Algumas métricas mais comuns estão relacionadas à eficiência energética, certo? O tipo de consumo de energia elétrica que vem, qual é a origem dessa fonte de energia elétrica, né? Uma métrica mais comum também, mais transversal, é que a gente conhece como intensidade do carbono. É basicamente a relação entre produtividade e emissões. Então, tem essas 2 principais aí que são mais relacionadas à energia, e não só energia elétrica, tá? Consumo de combustíveis fósseis, emissões estacionárias, que são aquelas emissões relacionadas a geradores e tudo mais, e de automóveis também, né? Isso envolve várias operações. E esse protocolo, ele é dividido, né? Ele é dividido em 3 escopos, e é bem interessante essa parte, porque o escopo 1, ele é diretamente relacionado às operações da corporação, né? O escopo 2 ele é focado no consumo de energia elétrica, ele vai detalhar ali o perfil de consumo de energia elétrica, de onde vem aquela energia, como é contratada, como ela é consumida. E o 3, ele é o mais desafiador, né, onde demanda mais conhecimento, principalmente sobre dados. É quando a gente começa a engajar a cadeia de fornecedores, né, tudo que é relacionado ao ciclo de vida do produto, tanto para fornecedores quanto para clientes. Em alguns casos, até para clientes, isso precisa ser monitorado. Então, esse é o escopo 3. Ele é muito desafiador, ele tem sido o mais demandado, né, para ser incorporado nas organizações, porque também é onde tem mais impacto. Legal, muito bom. Vocês conseguem trazer para a gente, pessoal, exemplos práticos de como a área de pesquisa e desenvolvimento tem contribuído para a inovação tecnológica voltada aí para a descarbonização? Sim, tem vários. A gente tem desde as energias limpas, né? As placas fotovoltaicas, as baterias de lítio, são tecnologias que estão aí com grandes desenvolvimentos, né? Se você olhar os últimos 10 anos, a gente teve verdadeiros saltos dessas tecnologias. Tecnologias para geração de hidrogênio a partir de energias limpas, né? Então, eletrólise com água a partir de energias limpas. Temos também tecnologias de sequestro de carbono via sequestro geológico de carbono, né? Então, nós injetamos o CO2 em subsuperfície, nas rochas, e ele fica lá aderido a essa rocha. Acho que tem vários sabores aí, né? As tecnologias digitais, elas ajudam em alguma instância a
a medir, a controlar, a melhorar, acho que talvez esse seja o ponto mais importante. Mas eu acho que a indústria e a engenharia do petróleo, ela já não é uma disciplina simplesmente técnica. Ela é uma disciplina que envolve cultura, em alguma instância políticas públicas, e desenvolvimento de tecnologias, né? Então, quando a professora Leila falou super bem aqui, a Petrobras é um exemplo disso, no sentido de que ela captura, né, o dióxido de carbono que vem lá dos reservatórios e reinjeta para melhorar a produção dos poços, mas também numa esfera de melhoria ambiental, né? Existem outras tecnologias que passam por membranas ou carvão bioativado, que são mais usadas numa esfera de captura direta do ar, né? E nesse sentido entram as tecnologias digitais, né? No sentido de capturar, medir, e as tecnologias preditivas, né? A gente tem metas, o Brasil tem metas agressivas, né, de redução de carbono para 2030 e 2050, né? E elas só vão acontecer se a gente tiver melhoria de tecnologia e de inovação nas atuais soluções para captura de carbono. E vão só, vamos dizer assim, ter um resultado relevante, né, se elas forem executadas em conjunto, né? Então, não é uma tecnologia que está dentro da universidade que vai fazer com que o Brasil, né, o mundo, vamos dizer assim, supere ou atinja as metas de descarbonização. E o mundo passa por uma geração de valor, vamos dizer assim, ou melhor dizendo, uma captura de óleo e gás muito forte, né? Então, até 2030, é estimado que a produção do petróleo cresça em 76%. Como é que a gente vai balancear, né, produção acelerada com a descarbonização? Então, a tecnologia tem que ser mais veloz do que a produção, né? E a gente entende super que a indústria do óleo e gás faz parte disso. Ela faz parte da transição da matriz energética. E eu acho que aí nesse sentido a academia e parceiros, né, de uma forma geral, que estão muito ligados à operação, como a Constellation ou o CESA como um centro de inovação e conhecimento, conseguem unir forças para propor novas coisas, né? Então existem instrumentos como a ANP, FINEP, Embrapi, que a gente consegue usar para fazer parte desse futuro, né? E é isso. É muito bom, né, fazer essa junção, né? O quanto que é importante, né, fazer essa junção da academia, de empresas maduras, de startups, né? Iniciativas que realmente juntem, né, no mercado, como você falou, né, Bock? Um olhar que está chegando, 2030 está aí, né? Então, assim, tem que realmente aproximar essas duas características para poder ver possibilidades, né? E Diogo e Guilherme, vocês têm também algum tipo de exemplo prático também na pesquisa, por exemplo, em ESG, em relação à descarbonização? Não, eu acho que é só importante, né, frisar, acho que a fala dos colegas está bem contemplando isso, que inovação é um elemento chave nesse processo, né? A descarbonização, como enfrentamento às mudanças climáticas, é uma questão urgente. Então, não adianta mais só melhorar os processos ou melhorar as máquinas. A gente precisa pensar em processos novos e máquinas novas e reações químicas novas, entende? Juntando isso, a gente não tem como esquecer de falar dos próprios hubs de inovação, o ecossistema como um todo, né, que envolve não só startups, ICTs, empresas, governo e tudo mais. É quando a gente consegue juntar tudo isso, bota tudo numa panela, que geralmente o resultado que vem é espetacular, né? Um dos exemplos que eu até dei para vocês de um dos projetos é em parceria entre a Petrobras, um ICT que é a USP, e a empresa brasileira que é a Constellation. Então você pega o melhor de cada um para conseguir trazer um produto final com uma qualidade maior, com uma entrega melhor, né? A gente junta da academia toda a experiência didática, todo o know-how técnico, toda a parte de conhecimento, junto com o conhecimento da empresa brasileira que já conhece como operar, já tem a mão de obra técnica, já tem o ativo, já tem todos os dados e o know-how, e junta com a operadora que tem a fonte do fomento, que é seguindo a regra da ANP, que tem a verba, né, de 1% da receita bruta que eles têm que investir em inovação. Então, junta todos esses pontos que faz com que viabilizem projetos e que esses projetos
a longo prazo vão facilitar e vão possibilitar a descarbonização. Então, esse é um dos exemplos, né? Como outros que a gente sempre fica conversando, principalmente a gente busca o César para a gente juntar o know-how novamente, né? O que a gente tem de melhor, que é o nosso ativo, que são os nossos profissionais, que são os nossos dados, que é o know-how, a experiência toda, com a parte com hardware, com software, com uma parte falar muito mais técnica computacional, com uma visão, com uma inteligência artificial, com alguma tecnologia de ponta que queira ser testada, queira ser validada, e com uma demanda que venha do mercado específico, seja uma demanda minha, Constellation, ou seja uma demanda de alguma operadora ou de algum outro órgão, né? Então, quando junta todas essas pontas, os resultados sempre são brilhantes. E, não, e por falar, né, em oportunidades e parcerias, né, Guilherme trouxe um tópico mega importante aqui, né, que são os incentivos. A ANP e o FINEP são alguns exemplos importantes para impulsionar a inovação, né? Vocês poderiam explicar como esses programas funcionam e quais são os benefícios para as empresas, para o mercado de uma forma geral? Em termos de ANP, né, a ANP tem uma política progressista no sentido de fomentar a inovação através de uma verba de obrigação especial, né? Então, quem produz óleo e gás de poços produtivos tem a obrigação fiscal, vamos dizer assim, né, de compartilhar 1% do faturamento em pesquisa e desenvolvimento dentro do Brasil. Então, eu acho que isso é uma política que ajuda, né, os centros, de forma geral, centros de conhecimento, as indústrias a se conectarem e a trabalharem em projetos relevantes para a área de energia e óleo e gás, né? E existem também outros instrumentos, né? A Embrapi é um outro deles, que aí estão mais conectados aos ICTs, né? Outros instrumentos que passam também por BNDES ou pelo próprio FINEP, através de alguns editais focados em descarbonização, inclusive editais que estão apontando para energia elétrica como solução para a descarbonização, né? Então, melhoria de tecnologia de bateria, que passa naturalmente por algoritmos inteligentes, IA, para otimizar, né, e gerenciar melhor as baterias, né, ou acumuladores. Então, são instrumentos, vamos dizer assim, mais comuns, né, de se usar para desenvolver aí novas tecnologias. Existe algum tipo de elegibilidade para participar desse tipo de incentivo, desses programas? Para utilização do crédito do Embrapi, né, você precisa ser uma ICT, né, até acho que Nós somos uma unidade Embrapi, né, para se credenciar como unidade, você precisa demonstrar para a Embrapi que você tem uma capacidade de captação de projetos junto ao setor produtivo, né, e aí esse recurso da Embrapi, ele é usado para cofinanciar projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação realizados com ICT em parceria com as empresas. Legal. Guilherme trouxe um exemplo aí de um case, né, que foi bacana. Vocês conseguem trazer também outros exemplos de case de sucesso quando a gente pensa justamente nesses programas de incentivo? O instituto, que eu sou pesquisadora, é um prédio, uma infraestrutura toda construída com recurso desse incentivo da ANP, né? E nós temos várias parcerias estabelecidas, principalmente com a Petrobras, de projetos de pesquisa e inovação, todos dentro desse recurso, desse arcabouço fiscal da ANP. Eu diria que para a pesquisa em óleo e gás no Brasil, essa lei, a lei do petróleo, né, essa obrigação fiscal, ela é fundamental para fomentar e, graças a isso, a gente tem uma tecnologia de ponta, né, nacional na extração de águas ultraprofundas e na injeção também. A Petrobras é a indústria, a empresa que mais injeta CO2 dos reservatórios, né, do mundo. Então, é uma indústria que no Brasil temos várias empresas que prospectam em águas ultraprofundas, reservatórios que estão a 5 quilômetros de profundidade, né, e toda uma tecnologia nacional que foi fomentada aí com esse recurso da ANP. Guilherme, tem algum outro case que queira compartilhar? A gente acaba tendo, vamos lá, alguns cases, eu até para eu passar a palavra para o Thiago, né? Porque a gente tem muitos em andamento, né? Tem muitos que a gente acaba sempre conversando, sempre
viabilizando, buscando, né? Porque parece uma coisa do jeito que a gente está falando aqui que é muito simples, mas é um trabalho de formiguinha, em que necessita de muitos alinhamentos, necessita de muita refinamento, de você conseguir marcar algumas reuniões, de você conseguir destravar, tem sempre a parte burocrática, né, que a gente está falando de uma maneira muito simples, mas que é você conseguir se enquadrar, você conseguir organizar a documentação, você ter o parceiro certo, você conseguir estabelecer metas factíveis, porque quando a gente está falando de inovação, a gente tem que estar preparado para o fracasso, a gente tem que estar preparado para que os resultados não sejam do jeito que a gente imaginou, mas ao mesmo tempo eles conseguem pivotar e trazer soluções brilhantes. Eu não vou trazer um exemplo da Constellation, mas eu vou trazer um exemplo que eu gosto muito da Amazon. Tá? Um exemplo clássico foi a Amazon tentou fazer um telefone celular para competir com a Apple. Acho que muitos de vocês possivelmente nunca nem ouviram falar e nem viram esse telefone, porque ele foi um fracasso, tá? Foram milhões Uhum. investidos, foram muito dinheiro para chegar na hora H e ele não atender o público, ele não atender e ser guardado em algum depósito, em algum armazém. Mas o que que o Jeff Bezos fez, em vez de demitir todo mundo e passar um recado para a empresa de que vocês não podem inovar, que inovar corre o risco, e se correr o risco você vai ser punido por isso. Ele manteve todos os ativos, ele considerou que todas essas pessoas aprenderam uma lição muito grande e que ele não poderia perder essas pessoas, e eles conseguiram criar a Alexa, que hoje é um super case de sucesso. Então, tem inúmeros casos de como que a inovação é importante, né? Como você saber aprender com os erros e seguir em frente. Nem sempre a tecnologia que você criou, o mercado está pronto para absorver nesse momento, e nem sempre você vai conseguir, por trás de você mirou em um objetivo, você acabou descobrindo outro, né? Então, a inovação tem isso, você está sempre buscando novos métodos, modelos de negócio, novas formas de parceria, novos produtos. Muito show. Bock, conta pra gente um pouco mais aí sobre a atuação dos ICTs e especialmente como o César, enquanto parceiro, nesses projetos de inovação. Uhum. Acho que existe uma rede muito positiva que aponta realmente para melhoria das tecnologias, né? Isso entre as ICTs, entre as universidades, parceiros comerciais, como a própria Constellation. E acho que a gente aqui tem alguns cases de sucesso, né, que foram inclusive premiados por órgãos internacionais, pela ANP, né, como a gente havia falado anteriormente. Então, o fato de a gente ter gêmeos digitais hoje, né, que consegue prever ou dar um sabor de manutenção dos risers, né, que são os dutos que conectam ali na árvore de Natal, que chama, né, até a superfície, é uma forma da gente melhorar, né, o processo de manutenção, e nesse sentido, qualquer processo de manutenção na indústria de óleo e gás, ele é custoso, né, do ponto de vista de carbono, né, e eu acho que um outro case super massa que a gente fez é o da computação de alta performance. A gente ajudou, né, a Petrobras nesse sentido a melhorar a computação, vamos dizer assim, de matrizes algébricas gigantescas, né, dentro do cluster de alta performance deles. E quando a gente usa menos energia, a gente descarboniza o mundo. Então, acho que são dois caminhos que vão se complementar muito ao longo dessa jornada de óleo e gás, né? Os gêmeos digitais com sabores naturalmente de predição, de IA generativa, de IA preditiva, né? Séries temporais, mas em combinação também com a computação de alta performance, até para a gente dimensionar melhor, né? E descobrir melhor, né, os desafios que tem da indústria no sentido de reservatórios ou até mesmo de melhorar ali o gerenciamento, né, da energia de acumuladores, né? Então são algumas vertentes. Eu acho que tem um lado também, o SG, que até o Diogo pode complementar melhor, que é de a gente trazer o meio ambiente para o jogo. Não basta só não produzir carbono. Acho que a gente tem que
construir, né, ou plantar mais, sabe? Gerar mais meios da natureza nos ajudar. O planeta não aguenta mais. O planeta está pedindo ajuda, certo? E as metas estão aí, são metas políticas, que a gente, se não tiver, a gente vai ter compromissos colapso governamentais. Total. Né? Então, a COP30 está batendo aí para a gente discutir na Amazônia esse negócio. Né? E eu acho que, né, numa esfera de ambiente, o César já se posiciona dessa maneira, né? E aí Diogo pode complementar super aí. Como o Tiago falou, né, além do técnico específico do setor, né, trabalhando toda a eficiência das operações, com esse poder a gente consegue também traçar um cenário, né, a partir do impacto ambiental e o social, que é mais interessante ainda, né? A gente começa também a pensar em populações humanas. Então, computação de alta performance, por exemplo, pode ser utilizado para a construção de modelos computacionais. Pode ser desde um modelo simples, como um modelo de distribuição geográfica, onde você mapeia o impacto, né, um impacto potencial até um impacto positivo, como um modelo computacional para traçar políticas públicas, certo? Existe um case muito interessante que é o Plano de Descarbonização do Estado de Pernambuco. Ele é uma combinação de modelos computacionais, muito interessante, uma metodologia aplicada aqui para traçar as prioridades no nosso Estado. Isso pode ser feito a nível de corporação também, né? Identificar esse impacto ambiental. E a respeito do meio ambiente, né, não só em não emissões, mas é importante trabalhar na regeneração, na recuperação de biomas. E também entra muito a engenharia de dados, essa construção de modelos, porque também ajuda a gente a estimar a capacidade de absorver carbono que um ecossistema pode ter. A exemplo aqui do Recife, a gente tem os manguezais, que está aí conhecido como carbono azul, né, que é o carbono de áreas úmidas. Então, esses ambientes de regeneração, esses ambientes, quando regenerados, eles absorvem muito mais carbono do que os ambientes não úmidos. Então, nessa vertente, né, nesse horizonte de recuperação ambiental, que é muito importante, acelera, né, a agenda de enfrentamento das mudanças climáticas, ela é urgente. Então, mais uma vez, né, não adianta mais só reduzir, a gente precisa regenerar. Eu queria pegar um gancho nessa fala de vocês sobre plantar mais, para pontuar aqui também o papel importante da agricultura na descarbonização, né? E principalmente no nosso contexto nacional. Então, o Brasil ele tem uma particularidade, o Brasil está entre os 10 maiores emissores de CO2 no mundo, mas diferentemente dos outros 9, cuja maior emissão é devido à geração de energia, a maior emissão do Brasil ela vem da mudança de uso do solo, né, do desmatamento. Então, tem uma tecnologia, tem inovações para a agricultura regenerativa, para a agroecologia, que impeçam, não impedir, mas que diminuam, que mitiguem essa emissão, né, oriunda aí da agricultura, da agropecuária, na verdade, é fundamental na nossa estratégia de descarbonização. O Brasil ele tem uma matriz energética muito limpa já, né, tanto de fontes renováveis, a matriz energética muito de fontes renováveis, o que faz com que o vilão nosso, diferentemente do mundo, não seja essa geração de energia, mas sim as questões ligadas à agropecuária, mudança de uso do solo, desmatamento. E a gente precisa endereçar essas questões. Se a gente não vai chegar nas metas de 2030, de 2050, né? E a gente não vai conseguir fazer, imagina, uma COP30 num bioma que tem um risco enorme de desertificar devido às mudanças climáticas, né? Eu acho que essa COP30 na Amazônia é muito emblemática e a gente precisa avançar muito nessa questão se a gente quiser mostrar resultado para o mundo. Excelente ponto. Pessoal, para a gente poder finalizar aqui o nosso bate-papo, queria que vocês pudessem trazer dicas, orientações para as pessoas que têm interesse em se aprofundar mais sobre o assunto, seja alguém que está na academia, possíveis pessoas que estão aqui ouvindo a gente, que são de empresas também, pessoas do ecossistema. Quais dicas que vocês dão para que as pessoas possam conseguir, né, estar mais próximo e também levar, né, esse tema tão importante que a gente colocou aqui dentro do seu dia a dia de mercado? Eu acho que, digamos assim, a bibliografia básica é o painel do clima, né, o IPCC, o relatório do IPCC, que traz todos esses dados, números e diretrizes que devem ser tomadas. Então, se você quer conhecer mais desse assunto, eu diria que comece por aí.
Muito bem, eu costumo dizer que a gente precisa ir além daqueles quadradinhos coloridos que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Dentro de cada um deles tem metas. E, especificamente de mudanças climáticas, ele também tem suas metas, né? Cerca de 10, e é muito interessante essa jornada. Então, eu recomendo que você faça essa jornada do objetivo para as metas, e das metas você conhecer os indicadores nacionais para essa meta. Existe a página nacional, né, do governo brasileiro que acompanha as nossas metas de descarbonização, de enfrentamento às mudanças climáticas. Só daí você já identifica muita oportunidade para estudo, para aprender, para desenvolver negócio, para oportunidades em geral. Tiago, eu sei que a gente não combinou, mas eu vou puxar a sardinha pro César, tá? Acho que vale seguir a página do César, eu acho que vale se inscrever na newsletter, tem sempre informações relevantes com relação à descarbonização, a novos projetos de inovação e tecnologia. Falando um pouquinho de fomento, acho que vale a pena seguir, principalmente o IBP, para ver o que eles estão fazendo, quais são os novos projetos, já está sempre estudando, sempre ficar olhando o site, ver quais são os novos projetos que eles estão submetendo, entrar nas principais operadoras e ver, poxa, por exemplo, Petrobras, quais são as conexões para inovar, quais são as suas oportunidades, nunca deixar de frequentar eventos, estar sempre entrando no próprio Netflix, tem sempre alguma série, tem sempre alguma coisa interessante que você pode se capacitar e principalmente seguir pessoas relevantes do mercado e que trazem insights e informações relevantes. Muito bom. Gente, Nossa, eu esqueci de fazer um jabá aqui do nosso e-book. Então, eu contribuí, junto com outros pesquisadores do LITPEG, nós contribuímos com um texto para o e-book do César sobre descarbonização. Então, um material muito rico, que eu indico também que todos leiam. Aproveitando o jabá também, né? Já que o Guilherme pontuou ali eventos e tudo, o César vai estar no Rio Óleo e Gás, então convida todos a nos visitar lá no Armazém 1. que vai ser quando? Que vai acontecer no dia 23 a 26. E a gente vai tratar muitos assuntos relacionados a isso, né? Não somente sobre tecnologia da informação, mas tecnologia das pessoas, vamos dizer assim, né? Tecnologia da área. E aí, encontro vocês lá, hein? Então... Eita, joia. Gente, amamos o papo aqui hoje. Foi incrível conhecer de perto o presente e o futuro, né, das tecnologias voltadas para a descarbonização. Um tema tão vital para a sustentabilidade do nosso planeta. Tivemos a oportunidade de entender como a inovação está transformando a indústria de óleo e gás, como a agenda ESG e as tecnologias emergentes estão sendo fundamentais nesse processo. Queria aqui agradecer mais uma vez aqui no nosso time do CesaCast, a presença de todos vocês aqui conosco, pessoal, e deixar aqui aberto para que vocês deem as suas mensagens finais, as últimas considerações aí para os nossos amigos ouvintes. Eu queria agradecer pelo convite, né, de participar aqui dessa mesa, desse podcast com pessoas tão bacanas da indústria, do César. Prazer, Hernandes, em conhecer você. Prazer em conhecer quem eu também não conhecia, o Diogo, a Paty. E é isso, agradecer a todos. Eu estendo também meu agradecimento à professora Leila, né, não somente por hoje, mas também pela parceria de sempre. Acho que a gente tem trocado muita informação que ajuda a gente a se posicionar, né, como empresa, mas também como centro de conhecimento. A Diogo pelas parcerias sempre na submissão de editais, na transferência de conhecimento de outras dimensões que às vezes extrapolam negócios e tecnologia, que são super importantes para esse tema. E agradecer também a Guilherme pela parceria de sempre, pela confiança, né, de ter a gente como um fornecedor de conhecimento também e de tecnologia para o futuro. Então, muito obrigado aí, Guilherme, por participar também do dia de hoje. E a Paty, pela moderação e bom humor de sempre. Bom, obrigado também pelo convite, né? Para mim foi uma honra participar desse momento, um tema tão importante. Descarbonização, a gente está trabalhando cada vez mais, de forma cada vez mais intensa nesse tema, né? Foi um prazer conhecê-la, professora. Só aquela conversa rápida ali de bastidores já deu tanto insight, tanto aprendizado. Eu espero ter mais oportunidades de a gente conversar, né? Bom, que o agradecimento é recíproco, né? A nossa parceria continua e a gente segue, né, em editais, em negócios, onde for necessário, a gente está junto.
E Guilherme, é um prazer também. Espero poder ter mais uma oportunidade de conversar contigo e a gente desenvolver coisas juntos também. Obrigado. Então, depois de todo mundo agradecer, não tem como ser diferente, né? Não tem como inovar, né? A gente fica buscando alguma frase, escolhendo a palavra correta, mas a palavra final é gratidão, né? Pela oportunidade, pela parceria, pelo conhecer novas pessoas, né? A gente sempre ficar trocando e aprendendo o tempo todo. Então, por favor, não deixem de seguir também a página da Constellation no Instagram, LinkedIn, e obrigado a todos. Massa, pessoal. Como já é de costume, o episódio acaba, mas você, nosso espectador e ouvinte, pode continuar aprendendo e se aprofundando. Como a professora Leila aqui já deu o spoiler, temos um e-book novinho em folha chamado Descarbonização para um Futuro Sustentável, Inovações no Setor de Óleo e Gás. Nesse e-book, compartilhamos as estratégias de descarbonização através de inovações tecnológicas e suas aplicações práticas. O link vai estar aqui na descrição do vídeo e do episódio. Por fim, gostaria mais uma vez de agradecer aqui a presença de todos os nossos convidados. Foi um prazer ter vocês aqui conosco. E não esquece de nos acompanhar nas redes sociais. Tem uma sugestão, um comentário a fazer sobre o assunto, ou mesmo uma crítica, chega mais, manda um e-mail pra gente no podcast@cesa.org.br ou procura a gente nas nossas redes sociais. Bora, Dali? Até mais!